Algumas palavras não deveriam ser esquecidas, ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. Censurar isso. Mesmo nesse contexto, Jesus continua chamando Deus de Pai. Isso é revelador para a gente, porque o sofrimento de Jesus não destruiu a confiança que ele tinha no Pai. E isso é uma lição que a gente deve aprender também, gente. O sofrimento, as dificuldades, elas não deveriam afetar a nossa relação com Deus. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Jesus está passando aqui não está fora do controle dos planos de Deus. Jesus sabia disso. E sabe por que Jesus sabia disso? Porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Significa que quando nós entregamos a nossa vida para as mãos de Deus, nós recebemos da parte de Deus uma paz para ficar tranquilo, descansar. Saber que Deus tem o controle da história. Saber que Deus tem o controle da nossa vida. E que as coisas vão caminhar conforme o seu querer. Só que isso me dá uma segurança, porque a Bíblia fala que os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos, eles são maiores do que os nossos. São melhores do que os nossos. Só que essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela não chega a nós por caminhos que evitam sofrimento e dificuldade. E está aqui Jesus para provar isso para a gente. Só que o sofrimento de Jesus, que não é nem de perto o seu, você não sofreu nem 5% do que Jesus sofreu. Mas o sofrimento de Jesus não destruiu a confiança dele no Pai. E quantas vezes isso acontece com a gente? Como a nossa confiança é frágil. Basta um salário atrasado e a nossa confiança vai para o espaço. Basta um remédio que não estava no orçamento esse mês e a nossa confiança já começa a titubear. Basta um resultado que você não estava esperando e aí, cadê Deus, né? Então a nossa confiança ela é muito frágil. E parece que a nossa confiança ela depende das circunstâncias e é por isso que a gente prefere controlar a nossa vida do que entregar nas mãos de Deus. A questão aqui, queridos, é que muita gente, e eu gostaria que você prestasse atenção para ver se esse não é o seu caso também, mas muita gente acredita que a maturidade espiritual é a ausência de lutas e adversidades. Então, vou exemplificar aqui. Tem gente que pensa assim, quanto mais espiritual eu for, mais blindado estarei contra as adversidades da vida. Então, se eu oro mais, se eu leio mais a Bíblia, se eu vou mais para a igreja, se eu vou no monte, se eu oro às 3 horas da manhã, que é a hora que Deus gosta que a gente ore, né? Falaram isso, não sei se é verdade, porque eu não oro esse horário, eu estou dormindo esse horário. Mas tem gente que fala que a fila é menor, né? Tem gente que fala isso, né? Que é mais barata a ligação, né? E tal, nesse horário. Deus está meio sozinho de noite, está todo mundo dormindo, aí você acorda e conversa com Deus, ele está esperando você, né? Mas tem gente que acha que esse tipo de coisa gera uma espiritualidade que te torna imune a sofrimento. Ou seja, eu serei mais abençoado. Sabe essa ideia assim, eu sou mais espiritual, logo serei mais abençoado, e ser abençoado equivale a menos sofrimento. Esse é um raciocínio padrão que a gente tem. E é um raciocínio que está errado. Por quê? Porque Jesus prova para a gente o contrário aqui. Uma fé madura, uma fé que está amadurecendo,
ela vai te levar a confiar mais em Deus. Só que ela não vai evitar que você sinta medo. Ela não vai evitar que você sofra. Ela não vai evitar que você tenha perguntas, incertezas na sua vida. Então, uma fé madura não tem a ver com isso, é uma injeção que te torna imune a qualquer tipo de adversidade. Não, muito pelo contrário. A fé madura é você continuar crendo, mesmo quando tudo está obscuro para você. Mesmo quando eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é o desfecho, eu não tenho controle nenhum dessa situação, mas mesmo assim, quando as coisas estão obscuras, você percebe assim, quer saber? Eu confio em Deus ainda. Eu não estou com medo. O ponto aqui que a gente geralmente evita de falar é porque assim, nós gostamos quando Deus explica as coisas para a gente. Na verdade, parece que a gente gosta mais de Deus quando Ele responde a gente. Que gostoso, gente. Quem já foi respondido por Deus? Quem já orou e Deus respondeu você? Nossa, um monte de gente. É gostoso, né, essa experiência assim, nossa, eu orei e, puxa, Deus me respondeu de uma maneira tão clara. Nossa, como eu gosto de Deus, né? E assim, quando Deus responde de maneira clara e rápida, nossa, aí eu gosto mais ainda. Que Deus maravilhoso é esse, né? Como Deus é bom, aleluia. Você fica tudo pentecostal, né? Porque quanto mais rápido Deus responde e mais claro, isso afeta, tem alguma coisa que acontece nos nossos afetos, e aí a gente fica mais crente, mais, nossa, como Deus é bom, né? Só que a grande verdade é que Deus nem sempre explica as coisas. Na verdade, raras vezes Ele faz isso, tá? E Ele explica raras vezes as coisas pra gente porque Ele conhece o nosso coração. Não dá para falar as coisas pra gente antes. A gente é daqueles que estraga, né? Sabe aquele lá que fala assim, não conta para ele que nós vamos fazer uma festa surpresa. Meu Deus, pensa já na crise que a pessoa entra. Como é que eu vou guardar essa informação agora que eu estou sabendo, né? Então a gente quer, enfim, a gente estraga as coisas. Parece que essa é a nossa virtude, né? É estragar as coisas, na verdade. E esse é o ponto, Deus não explica. E, às vezes, Deus é bem claro para a gente nesse sentido, assim, Deus não nos explica, mas Ele exige que a gente confie nele. Então, assim, eu não vou explicar para você, só confia em mim. Você só precisa fazer uma coisa, não solta a minha mão. Confia em mim, não solta a minha mão. Isso incomoda a gente exatamente, né, por causa desse senso que a gente tem a gente quer segurança e segurança sem depender de ninguém, né, apenas de nós mesmos. E a pergunta que eu faço aqui para você, nesse primeiro ponto é, você confia em Deus? Ou você apenas gosta quando Deus concorda com os seus planos? Você confia em Deus? Ou você gosta de Deus quando Ele concorda com os seus planos? Essa é a reflexão. Ponto 2. Entregar o Espírito é abrir mão do controle. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego. Essa é a palavra que Jesus usa. Entregar meio que não tem a ver com alguém que está sendo forçado, né? Alguém que entrega não está sendo forçado. Jesus está entregando voluntariamente a sua vida. Porque a gente já falou isso aqui em outras mensagens. A cruz, queridos, não é uma tragédia, não é alguma coisa que aconteceu com Jesus ali. Na verdade, a cruz é uma decisão do próprio Jesus. Ele decidiu isso. Ele sabe o que ele está fazendo. E mesmo assim, resoluto sobre o seu propósito e a sua missão, ele ainda estava confiando no Pai. Lá em João capítulo 10, do versículo 18, Jesus diz isso para a gente, ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou. É eu que dou a minha vida, ninguém me mata, não tem tragédia, isso aqui é eu que estou entregando voluntariamente.
Então esse ato de entrega é voluntário da parte de Jesus. A questão aqui, para a gente pensar, é que grande parte do nosso sofrimento, e pensa se não é verdade isso, mas grande parte do nosso sofrimento vem da tentativa constante de a gente controlar aquilo que, na verdade, nunca esteve em nossas mãos para ser controlado. Essa é a nossa crise. A gente gostaria muito e a gente sofre quando a gente não consegue controlar as coisas que ninguém disse que a gente tinha que controlar. Que são impossíveis, aliás. E eu fiz questão aqui de anotar, porque eu estava pensando nisso e acho que esse ponto aqui me deu vontade de pular e ir para o próximo. Sabe aquela, pula esse aí e vai para o próximo. Como eu fiquei com vontade de pular, eu falei, não, acho que é nesse ponto aqui que eu preciso dar uma aprofundada, porque se é uma crise para mim, imagine para vocês, né? Brincadeira, gente, vocês são melhores do que eu, mas essa é uma, eu fico pensando assim, talvez esse é o grande dilema dos nossos dias. Quietinho aí onde você está, mas aí o coração ele começa a se conturbar, né, quando a gente entra em alguns temas, quando a gente fala algumas coisas. E eu fiquei pensando que existem pelo menos 5 áreas aqui que Jesus entregou voluntariamente e que a gente, na verdade, quer controlar e a gente não gosta de entregar. O primeiro delas é em relação às pessoas. A gente sofre por causa da tentativa de moldar o comportamento e as escolhas das pessoas. Então, pais sofrem muito porque eles gostariam de controlar as decisões, os comportamentos dos seus filhos e não conseguem. Os maridos sofrem porque eles gostariam de controlar as ações. E não adianta falar que é mentira, gente. Eu conheço vocês, tá bom? A gente gostaria ou não de controlar algumas decisões das nossas esposas? Se você pudesse decidir o que ela vai fazer, não seria melhor? Seria, não seria? Assim, deixa que eu escolho o que você vai fazer. Que bênção, né? Que maravilha. Mas e as esposas também não sofrem por causa disso? Porque elas não podem manipular o comportamento, elas até tentam, né? Tentam com vontade, mas a gente nós somos homens, a gente não é bem assim também, né? Tão fácil, não. Mas as esposas gostariam, né? Seria bem melhor para elas se elas pudessem controlar o comportamento, as decisões. Então, aquelas coisas que você demora 6 meses para arrumar, se dependesse dela, estaria agora ali fazendo tudo isso. Então, percebe que essa questão de controlar pessoas, a gente sofre muito por não poder fazer isso. As frustrações que a gente tem é porque você está trabalhando com gente que você fala, meu Deus, esse cara, está difícil trabalhar com esse infeliz, porque você gostaria que ele fosse diferente do que ele é. Que ele fizesse as coisas mais rápido, geralmente, né? Então, a gente quer controlar as pessoas, a gente quer que a pessoa fale mais rápido, a gente quer que elas trabalhem mais rápido, a gente quer ter pouca interação. Talvez vocês estão aí falando, que horas que eu queria que ele parasse de acabasse a mensagem. Talvez você está pensando isso. Mas eu não vou obedecer vocês. Vocês não me mandam. Vocês cuidam da vida de vocês, eu cuido da minha, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente sofre muito por não poder controlar as pessoas. Quer ver outra coisa que Jesus abriu mão e a gente não abre? A questão do futuro. Porque a gente sofre porque a gente busca garantias e previsibilidade sobre o amanhã. Então a gente quer fazer o seguinte: eu vou dormir, mas eu já sei exatamente o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, na semana que vem, está tudo sob controle. Está tudo aqui já certinho, eu já fiz a agenda, está aqui, ó. É assim que eu quero que aconteça. E a gente sofre por quê? Porque a gente é uma ilusão, a gente não controla essas coisas. Mas a gente gostaria muito. Então, controlar pessoas, controlar o futuro, controlar resultado, a gente sofre muito porque a gente fica ansioso pelo desfecho que os nossos esforços terão. Então, a gente trabalha, a gente se esforça mirando alguns desfechos. E aí a gente fica ansioso porque não tem como garantir que, por mais que a gente se esforce, a gente vai chegar naquele resultado.
A gente depende de um monte de outras coisas para além do nosso trabalho. Talvez você pense, não, eu vou lá, trabalho, pego meu dinheiro. Tá, mas às vezes não pode acontecer de você ir lá, receber o seu dinheiro e 5 minutos depois você ser assaltado e levarem todo o seu dinheiro. Então, existem circunstâncias que podem roubar de nós os desfechos que a gente se esforçou tanto para ter. É por isso que é assim, a gente às vezes investe em pessoas, a gente, né, investe em causas e daqui a pouco essas causas vão por água abaixo. A gente investe em pessoas, daqui a pouco essas pessoas debandam e a gente fica, puxa, né, decepcionado, frustrado. E aí, na próxima vez que você tiver que investir em alguém, o que vai acontecer com o teu coração? Ansiedade pura. E se eu ficar investindo e esse cara acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro? E se eu construir aqui essa relação, mas a pessoa for embora? E se em algum momento que eu estou construindo isso, a pessoa se chatear comigo e romper a relação? Então, esse e se, é algo que está fora do nosso controle. Só que a gente quer continuar segurando. E isso vai gerando essa ansiedade. Jesus entregou as pessoas, os seus discípulos, nas mãos do Pai. Jesus entregou o seu futuro, né, o amanhã. Jesus entregou os resultados. Outra coisa que também gera crise para nós é a questão da imagem. Existe hoje um apelo, né, e uma preocupação excessiva com a percepção e o julgamento alheio sobre nós. A gente fica muito preocupado. Mas o que os outros vão pensar? Mas se eu colocar essa roupa aqui, será que aquela irmã lá, o que ela vai achar, né? Se eu fizer assim, será que as pessoas... Então a gente fica constantemente preocupado e tentando criar uma imagem de si que seja aceita. A gente não quer julgamentos, né? A gente quer que as pessoas tenham uma boa impressão e uma boa percepção sobre nós. Mas, não raro, a despeito do nosso esforço, a gente frustra as pessoas. As pessoas não entendem a gente às vezes. As pessoas julgam a gente. Então isso é essa ideia de cuidar da imagem, de que você seja uma pessoa muito legal, muito atraente, é uma armadilha que mantém a gente ansioso, porque a gente quer controlar isso, e isso não é possível. E por último, mas não menos importante, a questão das emoções. Então, existe uma tentativa de ditar o que a gente deve sentir, em vez de a gente processar as verdades da vida. Então, hoje existe esse apelo sobre quais são os sentimentos certos que a gente deve ter a respeito das coisas, em detrimento, às vezes, da verdade. E aí a gente fica também preocupado, ansioso, porque a gente quer direcionar e controlar as nossas emoções. E, na verdade, a gente deixa de perceber que, por vezes, são as emoções que controlam a gente, né? E aí, às vezes, a gente chama tudo isso, né, e a gente tem uma habilidade também de mascarar as coisas, né? Então, quando a gente percebe que a gente está em crise, talvez a gente chegue à conclusão assim, puxa, acho que eu estou equivocado sobre isso. Um primeiro impulso não é a gente reconhecer e falar, é verdade, isso eu vou mudar. A gente sempre tenta achar um subterfúgio, uma justificativa, alguma coisa que alguma carta que você tira da cartola aí, da manga, para você tentar escapar diante da verdade que você está, né? E aí uma das coisas é essa questão da responsabilidade. Hoje a gente vê muitas pessoas falando, não, eu sou responsável e tudo mais, né? E às vezes essa suposta responsabilidade que você tem, na verdade é um medo disfarçado de controle. Esse é um ponto importante aqui, né, para a gente destacar, porque isso aqui é uma armadilha, psicológica e uma armadilha espiritual. Porque a gente tenta, às vezes, validar as ansiedades do nosso coração, a gente valida elas, rotulando elas com algum tipo de virtude. Isso é bem comum. Então a gente... às vezes tem algumas ansiedades, alguns medos que a gente não fala assim, é um medo, é uma ansiedade. A gente tenta disfarçar de virtude, né? E
essa da responsabilidade, né, tem sido também uma máscara que muitas pessoas têm usado para disfarçar esse medo e essa necessidade de continuar controlando algo. Porque muitas vezes a gente justifica essa nossa preocupação excessiva com as coisas, essa tentativa de gerenciar o futuro, os resultados, como se a gente fosse apenas pessoas zelosas, né? Ou responsáveis. Só que, no fundo, isso daqui é medo puro. A gente tem medo de que, se a gente soltar as rédeas, as coisas vão dar errado. Ou mais do que isso, a gente tem medo de a gente soltar as rédeas até nas mãos de Deus, só que Deus pode agir de um jeito que a gente não gostaria. Então a gente pensa nessas coisas e fala, não, eu estou sendo só zeloso, estou sendo responsável, por isso que eu tenho esse cuidado com a imagem, esse cuidado com isso, com aquilo e tal. Mas, na verdade, isso pode ser só uma máscara, para mostrar que a gente está ansioso porque a gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar as coisas, e a gente tem medo de dar para Deus, porque Deus pode levar para outro rumo que a gente não gostaria. Então, esse controle também, ele é uma espécie de escravidão, porque controlar as coisas, inicialmente e aparentemente, é bem positivo, né? bem confortável quando você tem o controle das coisas. Só que isso rapidamente pode se tornar uma escravidão, porque escravidão acontece quando a gente tenta controlar aquilo que é incontrolável. Então a gente vai sempre, aquela ideia de um abismo que vai crescendo. Você controla uma coisinha aqui, amanhã você quer controlar 2 coisinhas, depois da manhã você quer controlar 3 coisinhas, e essas coisinhas vão se tornando grandes, até o ponto que você percebe que você está tentando controlar aquilo que é incontrolável. O que vai acontecer? Isso vai gerar um peso insuportável para o seu coração, para a sua vida, porque quanto mais a gente tenta garantir essa segurança por conta própria, mais prisioneiros a gente vai se tornando dessa ansiedade que o controle gera. Existe essa segurança também, uma segurança que é meio um subterfúgio para a dependência. Então, às vezes a gente fala, não, isso aqui é só para nossa segurança, para a minha segurança, mas isso é um jeito de esconder também o medo e a teimosia de a gente precisar depender de Deus. Porque o desejo por controle, ele revela a nossa busca por uma segurança que não dependa de Deus. Esse é o ponto. A gente quer ter garantias, a gente quer ter respostas, até mesmo de obedecer ou confiar. É tipo assim, Deus, eu até te obedeço, mas me explica direito aí como é que funciona. Deus, eu até confio em você, desde que você me fale o que você vai fazer, tá? Aí, se você me falar e eu achar legal, aí eu confio no Senhor. Mais ou menos esse é o padrão que está escondido aqui. Existe também a questão da fé versus a previsibilidade, porque a verdadeira fé não é as coisas, quando você consegue organizar todas as coisas e você consegue as respostas, né, para as suas incertezas. Então, porque é fácil a gente falar assim, não, eu creio, quando você já sabe. Não, eu confio em Deus que eu vou pagar minhas contas, quando você já está com o dinheiro das contas guardado na gaveta. Não, isso não é fé. Isso está lá o dinheiro, não precisa ter fé, né? O dinheiro já está lá. É uma constatação. Mas às vezes a gente mascara assim, né? Não, a fé e com a questão dessa previsibilidade, né? E aí a gente perde essa capacidade de descansar em Deus antes de a gente entender as coisas, né? A cruz aqui, ela é um paradoxo para o nosso coração nesse sentido. Porque qual é o exemplo que Jesus nos dá aqui e nos mostra? Em contraste, né, com essa nossa busca desenfreada por controle, Jesus, na cruz, ele expressa uma entrega voluntária. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida, né? E mesmo perdendo, Jesus estava aqui perdendo a sua força, Jesus estava perdendo a sua dignidade, porque estava sendo exposto à ignomínia, né, à vergonha pública. Jesus está perdendo aqui o seu fôlego, Jesus está perdendo aqui a sua própria vida. Mas mesmo assim,
ele permanece seguro. Olha que absurdo isso, né? E ele permanece seguro porque essa segurança de Jesus não vinha sobre ele ter o controle da situação, mas unicamente de estar no lugar certo, no lugar que ele deveria estar, nas mãos de Deus. Então, a fé para nós deveria ser isso. É a gente ter certeza que a gente está na mão de Deus. Se a gente estiver aí, nas mãos de Deus, a gente não precisa controlar mais nada. Talvez, querido, guarde isso aqui com você, talvez o que esteja hoje destruindo a sua paz não seja o problema em si, mas talvez a sua insistência em querer controlar esse problema. Talvez seja isso que tem destruído, tirado a paz do seu coração. Não é o fato do problema existir, mas é o fato de você ficar tentando controlar ele. Terceiro ponto, as mãos do Pai são mais seguras que nossas certezas. Essa é a lição que eu aprendo aqui. As mãos do Pai, as mãos de Deus, são mais seguras do que as nossas certezas. Jesus falou isso, né? Nas tuas mãos eu entrego, nas tuas mãos. Culturalmente falando, essa ideia de segurar nas mãos, né, ela tem pelo menos duas conotações, né, implicações mais básicas aqui, que são intimidade, vínculo e proteção. Então, geralmente, né, você pega na mão de alguém porque isso significa que você tem vínculo, intimidade com aquela pessoa, ou porque você está, de alguma forma, buscando proteger, né? Você está preocupado com a integridade física. Geralmente, a gente lembra de segurar na mão quando a gente ia atravessar a rua, né? E daí o teu pai fala assim, tua mãe, né? Dá a mão aqui, moleque, né? E daí você pega na mão e dela te arrasta lá para, né? E às vezes ela te puxa, é ela que não está vendo o carro vindo, né? E você, mãe, tem um carro, né? Então, às vezes, lógico que Deus, né, não faz isso. Mas essa ideia de segurar nas mãos, ou quando você está com medo, né? Então, quando a criança está com medo, o pai vem, pega na mão, né? E fala, calma, o que aconteceu, né? Então, essa ideia, quando você vai visitar alguém, né? Ou alguém está enfermo, no leito ali de enfermidade, você vai lá, segura nas mãos da pessoa. Então, isso tem essa conotação, né? De você é importante, há um vínculo entre nós. Na igreja, né, a gente tem às vezes o hábito de encerrar orações, quando a gente está, né, em grupo menor, né, de a gente dar as mãos uns aos outros, mostrando que há essa conexão, que há esse vínculo entre nós. No momento aí de romance, né, naquela fase, né, enfim, do namoro ali, tem muito essa questão de dar as mãos, né. Depois, deveria continuar isso, né. Mas a gente tem essa coisa, então, andar de mãos dadas, né? Então tem essa coisa mais ali do vínculo também, da intimidade, né? Eu não ando de mão dada com todo mundo na rua, né? Então, quando você vê alguém de mão dada, você fala, os dois têm, né? Eles são um casal, são, né? Enfim. Então a gente tem essas conotações aqui. E aí, isso é importante porque é exatamente isso. Jesus está entregando o seu espírito, a sua vida, nas mãos de Deus, nas mãos daquele com quem ele tem uma plena relação, um vínculo de intimidade. E sabendo também que Deus é aquele que guarda, aquele que protege. Jesus não está entregando seu espírito ao acaso, ele não está entregando ao destino, como muitas pessoas fazem, né? Mas ele está entregando ao Pai. Isso aqui é revolucionário, né? Porque a cruz, ela mostra que mesmo quando parece o pior momento da vida, Deus ainda está conduzindo a história. No pior momento da vida de Jesus, ele sabe que nas mãos de Deus, a sua vida continua sendo conduzida por ele. Não há momento da nossa vida, não há hora que, se a gente estiver nas mãos de Deus, ele perde o controle. Estar segurando nas mãos de Deus é um sinal claro de maturidade, de que a gente confia, de que a gente sabe que estará protegido, não por qualquer um, mas pelo nosso Pai, aquele que a gente tem vínculo, com aquele que a gente tem intimidade, com aquele que a gente tem um relacionamento por meio de Jesus. Nós imaginamos às vezes que confiança em Deus, ela elimina as vulnerabilidades.
mas não elimina. Jesus, ele, em outras palavras, está dizendo assim: eu confio em Deus, eu estou vulnerável aqui, eu vou morrer, eu entrego o meu espírito, e Jesus vai para a cruz e passa pelo sofrimento. Esse é um ponto para nós. Não tem a ver, queridos, o fato de a gente confiar e o fato de a gente sofrer, elas não são excludentes. A gente confia em Deus mesmo que a gente sofra. Existe a confiança em Deus e existe a cruz também, que a gente tem que passar, carregar, atravessar. Confiança em Deus não vai remover a dor, às vezes, do nosso coração. Só que confiar em Deus muda aonde o nosso coração descansa nesse momento. Esse é o ponto. É por isso que a gente tem esperança. É por isso que essa mensagem é bela para nós. Porque se tem uma coisa certa na vida é que a gente vai sofrer. A gente vai lidar com os sofrimentos, com as adversidades da vida. Só que a grande questão é o que a gente faz. E aí, assim, a gente pode passar pelas adversidades tentando controlar tudo, ansioso, tomando remédio, gastando dinheiro, rompendo relações, se apavorando. A gente pode passar, e geralmente a gente passa assim pelas dificuldades. Mas o que Jesus está falando é, dá para a gente confiar em Deus, entregar a nossa vida na mão dele. E pelo menos, apesar do sofrimento, a gente vai conseguir descanso para a nossa alma. Porque é isso que Jesus prometeu para nós. A gente quer explicação antes de confiar. A gente quer garantias antes de entregar. A gente quer respostas antes de a gente decidir se vai obedecer ou não. Isso é um problema. O Evangelho, ele inverte isso, e na cruz, hoje a gente aprende isso. A grande questão aqui é, primeiro você entrega. Depois, se Deus quiser, você entende. Entrega. E depois você vai entender. Essa é a lógica da cruz aqui. E a grande pergunta aqui é, você talvez, sonda aí teu coração, mas talvez você hoje também não está esperando Deus explicar para você, antes de você confiar plenamente nele? Será que você não tem essa dificuldade? Será que você não está relutante porque você quer que Deus te explique algumas coisas antes de você, de fato, confiar e obedecer? Eu quero concluir aqui, voltando àquela caverna, né? Aquele menino lá na caverna. Lembra lá da história? Escuridão absoluta, a água está subindo, ele está totalmente sem direção, totalmente sem controle, e a única alternativa que ele tem, ou seja, a única esperança que ele tem, é confiar naquelas mãos daquele mergulhador que conduziria ele para a salvação. E eu penso que essa talvez é uma definição honesta sobre a vida cristã também. Porque, saiba disso, nem sempre a gente vai enxergar o caminho. Nem sempre a gente vai entender os processos de Deus. E nem sempre a gente vai saber o que de fato Deus está fazendo ou para onde Deus está nos levando. Mas a cruz nos lembra algo que poderoso. E eu gostaria que você sempre lembrasse disso. As mesmas mãos que receberam o Espírito de Cristo há 2000 anos atrás na cruz, são as mesmas mãos que sustentam os seus filhos hoje. As mesmas mãos que receberam Jesus, são as mesmas mãos que cuidam de nós. E talvez o maior problema para nós nessa noite, né, não seja a falta de direção na vida, a falta de respostas, mas talvez, acho que o desafio é a gente soltar o controle, a gente entregar de fato a nossa vida nas mãos de Deus. A gente, como falamos aqui, queremos uma fé que explica tudo, que organiza tudo certinho antes para a gente, que resolve, né, todas essas demandas que geram ansiedade no nosso coração. Mas Jesus aqui, ele nos mostra outra coisa. Fé, quer uma definição boa de fé para hoje? Fé é entrega. E aqui fica
a pergunta, né, para você. O que você ainda está tentando segurar? O que você ainda está tentando controlar que Deus está pedindo para você entregar? Feche seus olhos. Gostaria que você fizesse essa reflexão, porque eu sei que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e eu sei que Deus está falando com pessoas aqui essa noite. E essa é a pergunta mais importante que Jesus está fazendo para você. O que você está tentando controlar que Deus está pedindo hoje para você entregar? Eu gostaria que você, aí com os olhos fechados, refletindo, ouvisse essas aplicações que eu quero sugerir a você. Queridos, identifique o que você está tentando controlar. Faça isso. Faça essa reflexão honesta para o seu próprio bem. Identifique o que você vem tentando controlar com força. O controle excessivo geralmente revela o medo e a falta de confiança em Deus. Segundo lugar, pare de confundir fé com previsibilidade. A segurança que a gente precisa ter em Deus não significa a ausência de incerteza. A fé, ela não exige uma explicação. Terceiro lugar, aprenda a descansar antes de entender as coisas. Nem toda obediência ela vai vir acompanhada com uma explicação imediata. A gente precisa descansar antes de a gente querer entender as coisas. Quarto lugar, ore entregando ao Senhor. Da mesma forma que você ora pedindo. Transforme suas orações, que às vezes os nossos momentos de orações são solicitações que a gente faz a Deus, mas transforme também os seus momentos de orações em atos de confiança. Entregue coisas para Deus, além, né, de pedir. E por último, lembre diariamente, as mãos de Deus continuam sustentando você, mesmo que você não tenha consciência disso. Se você está aqui hoje, saiba que é Deus que tem sustentado você. Mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando a gente não sabe nadar, mas é Deus que sustenta a gente. E eu encerro, queridos, com essa frase. Eu gostaria que ela ficasse ecoando, né, no seu coração. A cruz é o lugar onde o controle humano morre para que a confiança divina nasça. Esse é o significado da cruz para nós. Por isso que a gente precisa passar pela cruz também. Porque a cruz é o lugar de entrega. A cruz é o lugar onde o seu controle, onde o controle humano morre para que a confiança em Deus ela possa nascer. Se a nossa necessidade de controle não morrer, a gente não vai confiar no Senhor. Deus, nós agradecemos por esta série de mensagens, agradecemos por sua palavra, Deus, que fala aos nossos corações,